Olá, sexto ano. A gente vai iniciar o capítulo 15 do nosso livro, que fala sobre água e saúde. A gente vai iniciar falando sobre a contaminação da água. A água, ela pode estar contaminada por vírus, por bactérias, por cistos de protozoários, ovos de vermes e outros agentes patogênicos, tá? Então a gente vai falar justamente agora de algumas doenças que são transmitidas pela água contaminada. A gente vai iniciar falando da hepatite A, tá? A hepatite A, ela é causada por um vírus transmitido pela água, tá? Também pode ser transmitida por alimentos ou por objetos contaminados pela saliva da pessoa que está doente, como é o caso de compartilhar talher, copos, né, e outros objetos, tá? Ela pode causar problemas hepáticos se não for tratada, ok? A próxima aí é a cólera. A cólera, ela é causada por uma bactéria, tá? Essa bactéria se adquire pela água e por alimentos que estão contaminados. Ela leva à diarreia e também à desidratação, ok? O próximo aí é a leptospirose. A leptospirose, ela vai ser adquirida pelo contato com água contaminada por urina de ratos com a leptospira, que é uma bactéria, tá? Ela causa dores nas articulações, febre alta e também problemas renais. O próximo aí é a desinteria bacilar. Ela é transmitida também pela água e por alimentos contaminados, tá? Com uma bactéria. Ela vai estar agredindo o intestino e ela causa diarreia, só que essa diarreia tem sangue e tem pus, ok? Já a amebíase, ela é transmitida pela água, tá? E também por verduras contaminadas, por um protozoário chamado de ameba, tá? A ingestão dessas verduras mal lavadas ou da água que não foi tratada pode, se tiver contaminada, né, leva os cistos até o intestino, aonde eles se abrem e liberam as amebas, tá? Elas causam feridas e por meio dessas feridas, elas se alimentam de glóbulos vermelhos do sangue. A contaminação por ameba, ela causa diarreia com sangue e dores abdominais bastante fortes, tá? Depois a gente tem a giardíase. A giardíase, ela é causada por um protozoário, que é a giardia, tá? Que pode estar sendo ingerido por nós como cisto, tá? E ele se faz presente nas verduras que são mal lavadas ou na água que não foi tratada, tá? Mais uma vez causa diarreia e dores abdominais. O próximo aí que nós temos é a esquistossomose. A esquistossomose, ela vai ser infestada quando ela toma banho ou ela nada no que a gente chama de lagoas de coceira, tá? Quando as larvas penetram na pele e provocam muita coceira naquele local, por isso que o nome é lagoa de coceira, tá? E aí, através da circulação, as larvas percorrem vários órgãos e aí se tornam adultas lá nos vasos sanguíneos do fígado, onde elas vão estar se reproduzindo, ok? A doença da esquistossomose vai causar dores abdominais e desânimo, tá? Além disso, ela pode aumentar o fígado, o baço e o abdômen, que já seria um estágio que a gente chama de barriga d'água, tá? Por isso que esses órgãos eles aumentam o tamanho, então a pessoa fica com uma barriga grande. Aí ganha o nome de barriga d'água, sendo que nesse estágio já pode levar à morte, tá? E o último que nós temos aí é a escaridíase. A escaridíase, a infestação ocorre quando a gente ingere os ovos de um verme, tá? Que é o ascaris, que se faz presente nas verduras que não foram lavadas e higienizadas corretamente, tá? Ele é conhecido popularmente como lombriga, tá? Ele vai eclodir lá no nosso intestino e vai estar liberando uma larva. Quando a quantidade desses vermes ela é grande lá no intestino, pode causar uma obstrução, que é como se fosse um entupimento, tá? Lá do tubo digestório, e aí muitas das vezes acaba sendo corrigido com cirurgia, mas isso quando a quantidade é realmente grande, ok? E agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a poluição da água, tá? Então a gente aqui tem que diferenciar de cara o que é uma água poluída e o que é uma água contaminada, tá? Então é o seguinte, a água contaminada
ela possui micro-organismos patogênicos, tá? Então, ela pode ter cistos, pode ter ovos e pode ter larvas de parasitas. Já a água poluída, ela recebe produtos químicos das indústrias, dos agrotóxicos, dos de detergentes e outras substâncias. Então, a água contaminada contém micro-organismos que podem causar doenças. E já a água poluída, ela não tem micro-organismos, ela tem produtos químicos, ok? E aí, a água da torneira, né? A observação que eu deixei aqui é que a água da torneira, ela vai se tornar poluída quando ela recebe produtos químicos das indústrias, agrotóxicos, detergentes ou até mesmo outras substâncias, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o gás oxigênio, né? Que sem ele, os seres aeróbios não conseguem respirar, tá? Então, quando resíduos orgânicos são lançados na água, tá? Como é o caso do garapão, é, é um líquido produzido nas indústrias de celulose, tá? O vinhoto resultante da lavagem de usinas de açúcar ou até mesmo os esgotos urbanos acabam atraindo uma grande quantidade de bactérias decompositoras, tá? Só que essas bactérias decompositoras, elas são aeróbias, significa que elas vão consumir quase todo o gás oxigênio que está disponível. E aí, por conta disso, elas acabam provocando a morte dos seres aquáticos aeróbios por asfixia, tá? Principalmente dos peixes. Por isso essa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Dos peixes que morreram por falta de oxigênio. Na época do ano em que o calor está muito grande, o gás oxigênio ele se difunde com mais dificuldade e aí acaba piorando o aproveitamento desse gás e a respiração dos peixes, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho da eutrofização. Vamos entender isso aí agora. Quando existe um excesso de matéria orgânica, tá, despejada nos corpos d'água, os micro-organismos decompositores, eles se reproduzem de forma mais rápida, tá? E aí, com isso, o oxigênio que está na água, ele vai ser consumido por eles, ficando disponível de uma forma reduzida para os outros organismos que habitam essas águas, né? E aí, muitas vezes, eles acabam morrendo. Conforme o tempo vai passando, essa taxa de oxigênio dissolvida na água vai diminuindo bastante e aí se torna insuficiente, inclusive para esses micro-organismos que são decompositores, tá? E aí, somente os micro-organismos que conseguem sobreviver sem a presença do oxigênio é que vão conseguir se reproduzir. E esses seres liberam gás metano, o que acaba gerando aquele mau cheiro na água, tá? E aí, dentro desse contexto, um outro fenômeno pode acabar ocorrendo, tá? O que vai acontecer aqui? Em virtude da presença dos sais minerais, né, que são provenientes da decomposição da matéria orgânica na água, algas microscópicas também podem se reproduzir em excesso, deixando a água verde, como vocês estão vendo aí na foto. A multiplicação em excesso desses seres microscópicos ganha o nome de eutrofização, tá? As algas em grande quantidade na superfície da água, elas vão fazer o que? Elas vão bloquear a luz do sol, tá? Além de estar consumindo o oxigênio disponível na água. E aí, como resultado disso, ocorre um desequilíbrio no corpo da água atingido com a morte de muitos seres vivos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a maré vermelha, tá? A maré vermelha vai acontecer quando algas microscópicas se reproduzem de forma acelerada, né? Elas vão se reproduzir excessivamente na superfície dos corpos da água e ela deixa a água avermelhada por conta das substâncias que elas liberam, tá? Vale lembrar que essas substâncias são tóxicas e como elas estão disponíveis em grande quantidade, elas podem matar muitos organismos que habitam as águas, principalmente dos oceanos. E aí, por último, para a gente fechar, a gente vai falar do derramamento de petróleo, tá? Muitos acidentes com navios petroleiros,
acabam lançando milhões de litros de petróleo nos oceanos, tá? E causam um prejuízo material e também biológico. Só que quando a gente fala desse prejuízo biológico, é muito difícil a gente calcular o tamanho do prejuízo, tá? E quanto tempo a natureza vai demorar para poder reconstruir aquilo que foi prejudicado. O que vai acontecer aí? A camada de petróleo que recobre a superfície do mar, ela vai impedir a passagem do gás oxigênio e também vai impedir a penetração de luz para que as algas consigam realizar a fotossíntese, tá? Além disso, os animais, eles ficam com o corpo, né, coberto por essa camada gordurosa, que a gente diz que eles ficam besuntados, tá? Então, desse jeito que vocês estão vendo aí na foto mesmo. Como eles estão com o corpo coberto de óleo, eles acabam se tornando muito lentos, né? No caso das aves, né, que são aves aquáticas que mergulham para poder pegar o peixe e depois sair, elas não conseguem mais sair da água, então esses animais não conseguem alcançar suas presas, não conseguem sair do meio aquático ou não conseguem, inclusive, fugir dos predadores. E muitos desses animais acabam morrendo, ok? Aqui a gente encerra esse capítulo. Beijo e até mais!